Fala galerinha, tudo bem com vocês? Segundo ano, estamos de volta com Ciências Humanas. Vamos para a nossa aula de Geografia. Eu mudei um pouquinho o nosso estilo de aula, quero ver se você está gostando mais desse modelo ou do modelo anterior. Coloca aqui no comentário e participa comigo. Bom, queridos, meu foco a partir de agora, nosso foco a partir de agora é falar um pouco mais de como esse conteúdo é cobrado em vestibular, como esse conteúdo é cobrado no Enem, dando dicas e a correção ser um pouco mais rápida. Mas é claro que eu vou dando as dicas juntamente com as questões. Vem comigo então? Você sabe, você está acompanhando, né? E sabe também que o nosso conteúdo trabalhado aqui, ele está ligado com o seu material lá da sala de aula, as nossas lindas e maravilhosas apostilas da Casa Publicadora Brasileira. Aliás, um abraço para todos os autores da CPB, especialmente para a galera ali de Geografia, hein? Valeu! Então, seguindo a apostila, nós estamos na primeira aula do Chave do Enem de Geografia deste bimestre, o terceiro bimestre. O tema principal é a geopolítica. Geopolítica da Guerra Fria, século XXI, né? São vários assuntos ligados à geopolítica no primeiro módulo. E eu foquei nessa lista mais a geopolítica do século XXI, porque ultimamente ela vai sendo cobrada bastante nos vestibulares e, sobretudo, no Enem. Com exceção da última questão que eu trouxe hoje, as outras estão muito ligadas, né, do formato que o Enem cobra. A última questão, ela cai mais em outros vestibulares e é importante falar um pouquinho, que é a Antártida, porque volta e meia ela aparece. Se eu não falo e aparece em algum vestibular fora do Enem, você vai ficar chateado aqui com a gente. E o nosso propósito é de preparar não só para o Enem, embora o nome seja a chave do Enem, porque é o principal foco nosso, mas também para os vestibulares. Então vem comigo, primeira questão, vamos ver o que ela cobrava e como a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. Hong Kong, né, já está ali na geopolítica do século XXI, na sua apostilinha. A questão tem enunciado da seguinte forma: Hong Kong foi devolvido ao governo da China continental depois de 155 anos de domínio britânico. Então, sobre o status político da ilha hoje, é correto afirmar que a resposta correta é a B. Mas vem comigo, vamos entender um pouquinho melhor isso e como pode aparecer para vocês. Toda essa região no Mar da China é uma região de tensão geopolítica há um bom tempo. Desde a Revolução, na verdade, desde a Revolução socialista que aconteceu na China ali no final da década de 40, a China tem uma política de tentar ter total influência sobre o Mar do Sul, ou Mar Meridional da China, com a política dos 9 pontos, ou das nove linhas, que basicamente, né, estende muito territorial marinho chinês e traz um desconforto. E dentro dessa região nós encontramos Hong Kong. De fato, antes de ser um protetorado britânico, né, de existir um protetorado britânico na região, Hong Kong fazia parte, né, do território chinês. E foi estabelecido um acordo de que, até o final dos anos 90, Hong Kong seria um território inglês, ali na região da Ásia, e após essa data seria devolvido para a China, mas numa condição especial. Embora tenha como nome China, né, o território da China, teria uma condição especial, específica da sua gestão política. Temos que lembrar que Hong Kong se desenvolveu lá nos anos 80 e 90, sendo um centro financeiro muito importante, atraindo grandes bancos, inclusive. Ou seja, tinha um modelo capitalista bem, né, sedimentado, bem implementado. E quando a China retoma como território, ela dá a Hong Kong o chamado status especial. Tá? É uma região de soberania chinesa, o exército chinês é que tem soberania para a defesa do território, o governo chinês tem soberania sobre o território, mas dentro de Hong Kong existe um parlamento próprio, que, respeitando as leis gerais da China, pode ter uma certa autonomia. A questão, e é por isso que ela aparece aqui e ela pode aparecer no Enem, é que nos últimos anos a repressão chinesa vem ganhando força em território de Hong Kong. Somente a repressão aos direitos de liberdade individual, a livre expressão. E, consequentemente, existem movimentos que tentam
repudiar essa influência chinesa e tentar estabelecer parâmetros mais democráticos quanto à liberdade de expressão e quanto à liberdade do indivíduo dentro de Hong Kong. É por isso que você tem que estudar e pegar essa dica para o Enem e para o vestibular. Próxima questão, questão número 9. Ainda ali naquela região, vou ler o texto enunciado, trazer resposta e discutir com vocês a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Mar do Sul da China é uma área com intensos fluxos comerciais de alta rentabilidade e com localização estratégica e valorosa. Galera, é por lá que passa boa parte das mercadorias do mundo. É uma região onde a circulação de mercadorias, né, alcança escalas, cifras de dinheiro, né, se você somar tudo que passa ali, na casa de trilhões por ano. É uma região muito importante para o comércio mundial atual. Tá? Esses elementos compõem o palco de uma balança de poder e dissuasão próprias, que acabam movimentando e tensionando as relações entre as nações. Nesse contexto, nas últimas décadas, temos testemunhado uma rivalidade geopolítica crescente entre os Estados Unidos e a China, à medida que ambas as nações buscam influência global e poder. Então, eu estou falando sobre influência geopolítica, tá? A extensão do poder geopolítico. Essa rivalidade se manifestou em várias áreas, incluindo comércio, tecnologia e influência regional. Um dos principais pontos de tensão é a disputa territorial que a China está envolvida no Mar Meridional, ou no Mar da China Meridional. Então, qual, né, a principal reivindicação territorial da China? Como eu disse na questão anterior, a China ela tem uma teoria territorial que é a linha dos 9 traços. Ela tenta resgatar historicamente a influência dela, chegando ali, né, até as Filipinas, pegando todos os países vizinhos e sobrepondo seu mar territorial. Então a resposta correta ali, né, é a C. Reivindica a soberania sobre quase todo o mar da China, baseado nessa teoria, baseado nessa política que é a linha dos 9 traços ou dos 9 pontos. Pode aparecer as duas formas lá no vestibular, lá no Enem ou na sua prova aí mesmo do seu colégio. Tá? E, na verdade, por trás disso está a tentativa de ter esse mar territorial e, com isso, ter esse espaço de mobilização militar. Imagine vocês, a China vai poder colocar ali nas bordas do mar, né, do sul da China, toda a sua frota militar, bem próximo aos países vizinhos, o que aumenta o tensionamento. E o que acontece? Do outro lado, os Estados Unidos acabam, né, levando a sua influência militar aos países vizinhos. Então, toda vez que os Estados Unidos se movimenta próximo a essa região do mar meridional da China, o sul da China, a China tenta responder dizendo que ela é soberana sobre esse território. Pegou a ideia? Tá gostando assim? Vamos para a questão número 10. Univassouras. Nova Rota da Seda. Pega um conteúdo que cai com muita força nos vestibulares. Não tem nada a ver com aquela Rota da Seda tradicional. É a nova Rota da Seda. Não é mais vender seda, tá? Não é mais ali passar pela Itália, distribuir pela Europa essas riquezas. Mas é baseado naquilo. O texto, né, dessa questão diz o seguinte: Nova Rota da Seda avança para a América Latina. Inspirada na antiga Rota da Seda, uma nova iniciativa de revitalizar esse caminho está a pleno vapor. Completa 5 anos este mês, lá em 2021, o projeto batizado de Um Cinturão, Uma Rota, que prevê em 30 anos, até 2050, erguer obras de infraestrutura e acesso da China à Ásia, à África e à Europa. E mais recentemente também avançando para a América Latina. Para alcançar essa dimensão, as projeções apontam para, olha só, 1,3 trilhões de dólares em investimentos. Com novas rotas de trem e melhores portos nesses continentes, além de reforços na área de energia e telecomunicações, o governo de Xi Jinping, presidente chinês, pretende promover uma revolução logística mundo afora. E depois dos avanços já concretizados, sobretudo na Ásia e na África, o foco agora são os países latino-americanos. Tá?
Essa é a estratégia da China para aumentar a sua influência. Nós vimos na questão anterior que existe hoje uma tentativa de Estados Unidos e China aumentarem a sua influência nos países ao redor do mundo. A China criou uma estratégia que ela é menos militar e mais comercial. Inclusive a resposta correta é que, olha, tá? Para que é isso? Né? Como que ela vai usar a Rota da Seda para se destacar e qual é o objetivo? Garantir suprimentos de insumos industriais. Mas vem comigo aqui. Ao invés de impor militarmente o seu poder, a China está usando a sua capacidade industrial e comercial. O mundo se tornou dependente da produção industrial chinesa. E para que essa circulação de mercadorias aconteça de uma maneira melhor, é importante para os países o investimento em infraestrutura, transporte, comunicação, energia, que inclusive também ajuda parte da indústria nacional. Indústria nacional que vai, na verdade, fornecer subsídios para os países que têm uma indústria mais pesada. Então, quando a China se propõe a financiar a infraestrutura da Ásia e da África, primeiro, ela se aproxima dos governos, aumenta a sua capacidade de se tornarem aliados comerciais, políticos e militares, financia com juros inclusive baixos, melhora a infraestrutura, faz com que a população desses países consumam mais, que eles consigam vender mais matéria-prima. Opa, se eu tenho mais consumidores na África, mais matéria-prima chegando lá na China, quer dizer que a China vende mais, cresce mais. Também existiu esse momento onde a China começou a tentar avançar para a América Latina. Inclusive o Brasil entrou na rota ali, né, da nova Rota da Seda e houve a opção de não fazer parte. Embora haja no Brasil e aqui na América do Sul o acordo para a construção de uma ferrovia interoceânica que interessa muito aos chineses. Então, pegaram a ideia da Rota da Seda, nova Rota da Seda, a questão é melhorar a infraestrutura, melhorar a influência e ter acesso aos insumos industriais de maneira muito mais fácil, algo que a China precisa para manter o seu poder, expandir sua influência e, é claro, né, garantir que a sua indústria funcione para sustentar tudo isso. Beleza, então? Vem comigo. Questão número 11, né? Falando ainda sobre China. Perceba que eu estou focando bastante em China, visto que no Enem, nos vestibulares, a China está ficando cada vez mais recorrente. Beleza? Então, vamos lá. A nova Rota da Seda, denominada Belt and Road Initiative, BRI, consiste em um plano de investimentos proposto pela China, englobando 65 países, compreendendo aproximadamente, olha só, né, a influência dela, 62% da população e, fora o PIB da China, 30% do PIB global. A BRI é a principal iniciativa de política externa do governo Xi Jinping, já falei que é o presidente da China, resultando em uma visão estratégica de projeção do país. Olha para essa imagem, onde há, né, o planejamento de investimentos diretos da China. Vai pegar ali toda a região, né, pacífica da Ásia, toda não, uma boa parte da região pacífica da Ásia, toda a região índica da Ásia, Oriente Médio e boa parte, uma parte ali mais a leste da África, chegando até, ou conectando-se até a Europa. Então perceba que quando nós colocamos no mapa, nós vemos o tamanho da área de influência que a China está tentando construir através dessa política. Dito isso, né, era para assinalar o que fosse incorreto. O que era incorreto? Né? Os Estados Unidos estão reduzindo sua presença militar na bacia do Pacífico, em países como Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Malásia e as Filipinas, desativando também suas bases militares em Guam e no Havaí. Não, eu quero até destacar, os Estados Unidos está tentando se firmar ainda mais militarmente, porque esse crescimento geopolítico da China incomoda e também tira espaço na geopolítica econômica dos Estados Unidos. Então, um dos pontos para se manter como um player do jogo, como um jogador ali, é usando o seu poder militar, reforçando a sua presença. Tanto que na Coreia do Sul, né, a presença militar americana ela é ostensiva, ela é constante. Pegou a ideia? Vem comigo então, nós vamos para a questão número 12. Eu quero fechar com vocês em no máximo meia hora todas as questões de geografia, não só dando a resposta, mas trazendo como isso é cobrado nos vestibulares. Vem comigo então. Mais uma da China. Peguei pesado mesmo sobre China.
Atualmente, a China possui uma das economias mais fortes do mundo. Sua economia exerce grande influência na economia global, mostrando-se um negociador estratégico frente às economias globais. Com relação às características econômicas da China, avalie os itens abaixo. Aí tem 3 itens. Estão corretos quais? Todos. Vem comigo, então vamos fazer uma análise ali rapidinho. A China adota uma política econômica que mescla aspectos de economia estatizada, ou seja, um modelo socialista, e outros de economia capitalista. Como que ela faz isso? Está aqui na segunda afirmativa, através das zonas econômicas especiais. Lá nos anos 70, a China, percebendo que o modelo econômico baseado ali na União Soviética não teria uma vida muito longa. E acertaram, né? A União Soviética caiu. Então, descolando-se ali do modelo soviético, e mesmo porque cada país socialista criou um modelinho próprio, a China cria, no final dos anos 70, as zonas econômicas especiais, que são áreas no território chinês, principalmente no litoral, porque é fácil você exportar e importar por lá. O governo investiu em infraestrutura, igual está fazendo agora na nova Rota da Seda, mas na infraestrutura local, e abriu para a entrada de multinacionais, que iriam pagar impostos mais baixos se comparados aos países de origem, e também uma mão de obra muito mais barata se comparado aos países de origem. Isso foi, né, o ponto de partida para esse crescimento tão rápido e tão vigoroso da economia chinesa, que se tornou, né, atualmente a segunda maior economia do mundo, e bem descolada ali da terceira, que é o Japão. A diferença é muito grande hoje entre a segunda e a terceira posição. É claro que ainda, né, tem uma certa distância em relação aos Estados Unidos, que lidera ainda o PIB mundial. E, né, nós temos que ver que, apesar desse crescimento econômico e também a geração de empregos, isso permitiu que a China tenha hoje, em números absolutos, a maior classe média do mundo. Estima-se que ali mais de 300 milhões de chineses pertencem à classe média, ou seja, são consumidores. A China não depende só de exportação, também depende agora da venda interna de seus produtos. Mas a inflação, como todos os países do mundo, também é um fantasma, né, no sentido político da palavra, que ronda a economia chinesa, bem como todas as economias nos tempos atuais. Pegou a ideia da China? Então vamos lá, virando a página um pouquinho, vamos falar de outros lugares. Nós tivemos o ano passado e o ano retrasado uma região da Ásia ali, onde um conflito acontecia e uma população foi praticamente expulsa da sua terra. Foi noticiado, mas como nós estamos vivendo vários conflitos regionais, né? Hoje nós estamos, né, agora aqui, ó, em 2024, com a questão de Israel, a Ucrânia, né, acontecendo, esse fato meio que ficou agora fora dos holofotes. Mas está ali, tem um mapa mostrando o Azerbaijão, a Armênia, em destaque, e bem no meio, uma região ali em vermelho que é Nagorno-Karabakh, ou Karabakh. O que diz ali? Em 19 de setembro de 2023, ano passado, menos de um ano, as Forças Armadas do Azerbaijão, tá ali o Azerbaijão, né, atacaram a região de Nagorno-Karabakh. A vitória azeri, ou seja, do Azerbaijão, foi quase imediata, pondo supostamente fim a um conflito que existia há décadas. Esta região pertencia à União Soviética também, uma região de forte influência da União Soviética. Quando houve a dissolução da União Soviética, a questão de demarcação territorial gerou conflitos entre armenos e azerbaijões, né? Entre os azeres, tá? E esse conflito não foi resolvido. Até que em 2020 e 2022, o exército azeri, o Azerbaijão, atacou Nagorno e a população foi praticamente expulsa, tá? A questão é que é uma região pouco habitada também, né? Por ser uma região semiárida, uma característica natural, é pouco habitada. E a resposta correta lá, né, é o seguinte: a galera que foi embora são os armenos, o pessoal da Armênia que estava morando lá e eram, né, autodeclarados uma região meio que independente. Por quê? O grande medo há uma diferença étnica, racial, étnica entre o povo azeri e o povo armeno, religiosa, enfim. E o grande medo é que os azeres
fizessem uma limpeza ou promovessem uma limpeza étnica, que é uma questão que vai totalmente contra todos os direitos de guerra, direitos humanos, que é a eliminação, a morte de população por discordância política ou por discordância de origem étnica, tá? E isso foi o que tensionou esta região. Pegou a ideia comigo? Vem para cá, 14ª questão, e eu quero, fechar com vocês em menos de 30 minutos todas as questões para que você seja direto e ao ponto. Mais uma questão da FUVEST e ali misturando a China com outras regiões. A China enviou ontem, isso lá, o ano passado, tá? Navios de guerra e dezenas de caças para Taiwan, outra ilha ali, na região, em retaliação a uma reunião entre o presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia. A reportagem faz alusão ao aumento de tensões geopolíticas entre China e Taiwan. Mas por quê? Vem lá? A resposta correta é a B, que diz o seguinte: iniciadas ainda na primeira metade do século XX, as tensões entre China e Taiwan aumentaram desde então em decorrência da presença militar dos Estados Unidos no território taiwanês, o que contraria os interesses geopolíticos chineses da região. Volta a duas questões. Lembra que eu disse para vocês que a China quer ter uma influência global? Mostrei o mapa ali, da expansão. Volta um pouquinho mais. Quando nós falamos do Mar Meridional da China, o Mar da China Meridional, para ter essa influência global, ela quer ter essa influência em todo o mar ao sul do seu território. E Taiwan fica ali, nessa região. A grande discussão e a grande reclamação da China é que Taiwan é um parceiro militar dos Estados Unidos e que lá em Taiwan há base militar ou há bases militares americanas. Poxa, se eu quero ter o domínio militar do mar e um país próximo recebe e aceita que lá existam bases americanas, contraria totalmente a minha hegemonia, o meu poder, o meu pretendido poder sobre esse território, então eu vou pressionar. O que acontece ali não chega a ser guerra, mas constantemente a China acaba fazendo manobras militares muito próximas a Taiwan, inclusive para mostrar, esse mar é meu, esse mar sou eu que mando, E também estão ali, geralmente, as forças militares americanas para tentar gerar um tampão. Então essa é a grande questão da discussão entre China e Taiwan. Pegou a ideia? Vem comigo então. Última questão. Vamos falar sobre Antártida. Tá? Aqui nós temos um texto, um texto do governo brasileiro, que foi publicado em 2014. E falando lá, Marinha do Brasil inicia a 34ª edição da Operação Antártica. A Marinha do Brasil envia 2 embarcações ao continente gelado para dar continuidade às ações do Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR. Partem da base naval do Rio de Janeiro, de Niterói, o navio apoio oceanográfico Ari Rongel e o navio polar Almirante Maximiano. Será o início do 34ª Operação Operantar, Operação Antártica. Antes de chegar à Antártica, os navios polares realizarão escalas no Rio Grande do Sul, Montevidéu, Buenos Aires, Ushuaia, Punta Arenas e o regresso é previsto para abril de 2015. Os navios executarão tarefas de apoio logístico aos módulos antárticos emergenciais da Estação Antártica Comandante Ferraz. Também vão auxiliar o projeto de universidades brasileiras nas áreas de oceanografia, hidrografia, biologia, geologia, antropologia e meteorologia, realizando levantamentos oceanográficos, coletas de amostras de água, solo marinho, estudo das aves, comportamento das massas de água na região que tanto influenciam o clima do planeta. Para cumprir tais tarefas, os navios transportam helicópteros modelo Esquilo, biturbina e destacamentos aéreos embarcados, DAI, compostos por militares do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Contam também com apoio de equipes de mergulhadores oriundos da Força de Submarinos da Esquadra Brasileira, aptas a realizar suas tarefas nas gélidas ou nas geladas águas da Antártida. Bom, a resposta correta, está ali pesquisadores de toda parte do mundo. Mas vamos lá. A Antártida é uma região, na verdade não é uma região, é um continente
tem uma característica muito marcante. Ele é um termostato da Terra, ele ajuda a controlar a temperatura do nosso planeta. E além disso, preserva ali riquezas minerais no seu subsolo. Lá na década de 50, existia uma grande tensão geopolítica sobre quem é dono da Antártida. No ano geofísico, Ano Internacional Geofísico, no final dos anos 50, foi definido a escrita e a assinatura do Tratado da Antártida, um tratado internacional que mais tarde o Brasil vai fazer parte também e outros países. Hoje nós temos mais de 80 países que assinaram e esses países se comprometeram a não explorar os recursos naturais da Antártida, a não prejudicar o meio ambiente, a não instalar bases militares de fins bélicos, nada com arma, nada, com fins perigosos nucleares. O compromisso assinado é de desenvolvimento e pesquisa. E o Brasil faz parte disso. O Brasil e outros mais de 80 países têm bases na Antártida. E essas bases são importantes porque lá é possível realizar pesquisas sobre a atmosfera antiga da Terra. Retirando as camadas de gelo, a gente consegue entender como era a composição da atmosfera no passado, na época da industrialização, hoje. E a preservação é importante porque, sem a Antártida, nós teremos problemas graves no equilíbrio da temperatura da Terra e também o oceano ali é um berço da vida marinha. Colocaria em colapso também os ecossistemas marinhos. Então ali é o único continente que não pode ter população humana fixa. Existem populações móveis que se deslocam para pesquisa e depois retornam. Pegou a ideia? Eu queria colocar, porque a gente quase não fala da Antártida, está lá na apostila e de vez em quando pode ser que apareça. Se eu não falar, você não vai ler. E se você não ler, você não sabe como responder e não manda bem. E nós estamos aqui no Chave do Enem para que você possa mandar muito bem. E assim, terminamos a nossa aula de hoje. Perceba que fomos rápidos, fomos certeiros e queremos que essa aula agora seja assim, direta para você entender como isso é cobrado no Enem e nos vestibulares. Gostou? Não vai embora, hein? Porque depois de mim tem a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Como é que estão? Vamos começar aí a aula do segundo ano. Nós vamos trabalhar as ideias do século XIX. Olha só que coisa interessante. Eu coloquei uma questão ali que tem a ver com o século XX. A gente pode pensar assim, poxa, mas a aula não é do século XIX e por que está ali a questão do século XX? Vamos pedir para o pessoal autorizar aí a mudança. Então, olha só. Mas por que eu coloquei essa questão? Para vocês verem que muitas mudanças que nós vamos ter do século XIX vão acontecer, vão influenciar em direto o que aconteceu no século XX, principalmente no início do século ali, tá? Então, essa questão aqui ela vai falar sobre a crise de 29, que a gente sabe que é uma crise de superprodução, né, que aconteceu, principalmente ligado, atrelado ao século XIX. Então, em uma onda sem precedentes de medo, confusão e pânico, hoje quase 13 milhões de ações mudaram de mãos na Bolsa de Valores de Nova York. Corretores atordoados atravessavam por um mar de papel segurando ordens de investidores assustados para vender a qualquer preço. O mercado, e aí teve a quebra da Bolsa. O mercado esteve ontem numa situação de verdadeiro pânico. Em São Paulo, pedem-se a moratória e a emissão de papel moeda. O presidente da República receberá hoje uma comissão de comércio em Santos. E o excerto, né, acima, extraído da matéria jornalística publicada na época, relatam
as relações onde a crise de 29, tá? As reações ante a crise de 29. Essa crise, ela atingiu as atividades agrícolas, incentivou a mecanização do processo produtivo e a absorção dos trabalhadores pelo setor industrial. B, afetou as bases do liberalismo econômico, obrigando a intervenção do Estado por meio das relações de investimentos. C, impulsionou a indústria do entretenimento responsável por forjar comportamentos que se opunham ao pessimismo. D, favoreceu a substituição do dólar pela libra esterlina enquanto moeda empregada no comércio internacional. E contribuiu para o desenvolvimento industrial com a substituição das importações e a ampliação do crédito para investimentos. A gente sabe que uma das questões que fez com que as pessoas tivessem uma certa atitude perante a crise foi justamente a intervenção do Estado, né? Então a questão B é a questão correta, né? Por exemplo, nos Estados Unidos nós tivemos o New Deal, aqui no Brasil nós vamos ter a compra, por exemplo, do café, né? Estocar esse café devido ao governo de Taubaté ali e tal. Então depois, quando Getúlio Vargas chega ao poder, ele coloca o café no mar, queima o café, faz tudo que era necessário para tentar elevar o preço novamente, tá? Vamos para 2. Essa aqui é uma questão legal, gurizada. Por quê? Tá? Uma questão que até pode bater um certo desespero, porque são várias palavras ali que tu tem que colocar nos espaços, mas se tu for parar para pensar, eu vou dar um macetezinho assim agora, vou explicar essa questão aqui, como que tu consegue matar ela sabendo uma coisinha só. Olha que coisa interessante. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que se parece, tá? Em que aparece. O tracinho do século XIX foi caracterizado por ações de domínio político e militar dos continentes PAN e PAN por potências europeias como Inglaterra e França. Esse período também está relacionado ao desenvolvimento industrial, marcado por aceleração da produção, que também gerou a necessidade de PAN barata e de tracinho. Então, olha só, se tu souber, tá, que os continentes em questão são o continente africano e asiático, continentes africano e asiático, quantas questões ali nós temos continente africano? Então ali diz americano e africano. Então, a 2, africano e asiático. A C, americano e asiático. Aí a D, africano e asiático. E a E, africano e americano. Então, se tu já sabe que o continente é africano e asiático, pelo menos a D e a B. Só que ali no final diz o seguinte: mão de obra barata e de matéria-prima. Então, a única questão que seria correta é a alternativa D, tá? É fácil, tá? É uma questão fácil se tu tiver frieza aí para pensar, não, mas peraí, essa daqui eu sei o que é. Se tu souber duas ali, né, e tiver uma a mais para poder ajudar, tu mata a questão, tá? Ao longo do século XX, o nacionalismo, compreendido como uma força revolucionária, pode ser percebido nos seguintes movimentos, tá? A unificação da Itália e da Alemanha, independência dos países africanos, crise do Oriente e revolução dos cravos. O que nós vamos ter dentro do que diz respeito ao século XIX? E aí a alternativa correta vai ser a 1 e 2, B 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 4, a C 3 e 4, a D 1 e 3 e a E 1, 3 e 4. E a questão correta é a alternativa A, tá? A1 e
a2, tá? Vamos passar para a próxima? No século XVII, a doutrina ideológica do liberalismo se disseminou em grande parte na Europa por meio de revoluções, conquistou o seu domínio. Tá? Esse processo histórico assinala a alternativa correta. A burguesia europeia se aliou à população pobre para realizar suas revoluções? Será que aconteceu isso? Né? Nós vamos ter ali, a partir do século XVII, XVIII e XIX, será que vamos ter essa ligação? B. O alto clero capitalista disseminou as doutrinas ideológicas do liberalismo burguês? Ixi, bem difícil isso acontecer. C. A monarquia constitucional foi derrotada no processo revolucionário do liberalismo. A doutrina de John Maynard Keynes foi criadora das ideias do liberalismo no período. E a Revolução Espanhola, amparada no liberalismo, aplicou os fundamentos do metalismo, tá? Gente, essa daqui não é uma questão difícil também, tá? Porque a gente sabe que quem mais disseminou as ideias liberais foram os burgueses, né? Então a única alternativa ali que fala sobre a burguesia é A, né? E aí tu tem que ir matar a questão, porque, né, boa parte das pessoas seria bem difícil a gente não saber que o liberalismo ele foi disseminado pela burguesia, né? Quem se mais beneficiou com o liberalismo foi a burguesia. Se não sabia, agora já sabe e fica fácil de matar esta questão. Vamos para 5. O nacionalismo pode ser considerado como doutrina ou filosofia política que prega valores tais como bem-estar social e que o indivíduo deve guardar lealdade e devoção à nação. Assim, o Estado Nacional é entendido como um conjunto de pessoas unidas no mesmo território por interesses comuns. Portanto, o nacionalismo pode ser entendido como um movimento político-social que visa a uma organização social que se fundamenta na coesão social, na identidade coletiva e na cultura das nações. As ideias nacionalistas foram largamente propagadas na Europa durante o século XIX e tiveram forte influência no combate à ideologia iluminista. Não, né? Não dá, porque na verdade essa passa a ser, né, uma precursora muito forte das ideias, então combater isso vai ser um negócio meio complicado. As políticas demográficas desenvolvidas na China imperial, né? Será que tem a ver com o que está sendo falado no texto, né? E a gente tem que ir para o texto. Na expansão das políticas protecionistas nos novos países africanos, na pacificação das lutas envolvendo o proletariado e os adeptos do czarismo russo. E aí, gurizada, não tem como fugir daí ali o processo de unificação italiana e alemã, que foi, no caso, os dois processos mais importantes dentro dessa formação da ideia de nacionalismo, né? A Prússia e os principados e os reinos, né, do que hoje nós conhecemos como Itália. Então, essa questão aí é uma questão extremamente fácil se tu tiver estudado o conteúdo desse bimestre, tá? Então, a alternativa E é a correta. Vamos para a 6, então. Nação e nacionalismo são termos relativamente recentes, ligados à modernidade europeia. Esses conceitos datam do século XVIII, notadamente no período dos movimentos revolucionários burgueses. Pode-se dizer que o fim do século XVIII e início do século XIX foi um período de ascensão dos sentimentos nacionalistas. No contexto revolucionário desse período, tem-se a Primavera dos Povos. De acordo com Hobsbawm, em 1448 foi a primeira revolução potencialmente global, num certo sentido. Foi o paradigma de um tipo de revolução mundial, com o qual, dali em diante, rebeldes poderiam sonhar e que
em raros momentos, eles pensaram poder reconhecer. De fato, a explosão simultânea ou mundiais são extremamente raras. Sobre os temas apresentados acima, assinale a proposição que marque a alternativa correta. A difusão das ideias nacionalistas por várias regiões foi de responsabilidade das camadas médias e baixas da sociedade, embora tenham ganhado força com a adesão de outros segmentos sociais, como a nobreza e a grande burguesia, a partir da segunda metade do século XIX. B. No Brasil, o contexto da Primavera dos Povos teve representado pela rebelião praieira de caráter socialista devido à influência do socialismo utópico no século XIX por Robert Owen, Charles Fourier e Proudhon. C. Os nacionalistas valorizavam os elementos tradicionais do passado para criar uma homogeneidade cultural entre os indivíduos, tornando necessário, desde o início do século XIX, a aproximação de todos os segmentos sociais às ideias nacionalistas. D. A consideração de Hobsbawm sobre o caráter mundial da Revolução decorre da influência da Segunda Internacional dos movimentos, possibilitando a sua difusão para fora da Europa. E a destruição de ordens vigentes pelo movimento revolucionário de 1848 se caracterizou como o conflito em que frações da burguesia, em aliança com o proletariado, tomaram o poder. Tá? Essa questão aqui é uma questão um pouquinho longa, mas ela é uma questão que é interessante, porque a gente vai ter que ter uma relação com o texto. Tá? Então, a difusão das ideias nacionalistas por várias regiões, né, que foi a Primavera dos Povos, então está sendo dita ali na alternativa, na alternativa A. Beleza? E vamos para a última. A propriedade é um roubo. Tá? Palavras de Proudhon, reverenciado pelos anarquistas de todo o mundo. Proudhon formou essa frase que se tornaria um dos grandes lemas do movimento operário fins do século XIX e início do século XX. De caráter libertário, o lema em questão coloca o anarquismo no mesmo patamar do socialismo, sobretudo no que se refere a luta contra a exploração dos trabalhadores e a exigência de extinção da propriedade privada. B. Reivindicação da igualdade de direitos e garantias salariais, tanto para homens quanto para mulheres. C. Defesa dos direitos dos cidadãos no que diz respeito à defesa da propriedade privada dos meios de produção. D. A criação de partidos de operários engajados na organização das greves e na mobilização dos trabalhadores. E E. Denúncia do corporativismo dos trabalhadores das fábricas e da criação de organizações sindicais de trabalhadores. Tá? Então, a alternativa A é a correta, né, que vai falar ali, vai combinar com a ideia do texto, né, que é a luta contra a exploração dos trabalhadores e também a exigência da extinção da propriedade privada. No mundo capitalista, isso seria bem difícil acontecer. Tá? Por isso que muitas vezes está ligada às ideias utópicas, né, do século XIX. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Estudem bem o século XIX, extremamente importante, como eu mostrei na primeira questão ali. Tá? Sem tu estudar o século XIX, dificilmente tu vai entender o século XX. As bases do século XX estão justamente postas no século XIX. Um grande abraço, ficamos por aqui.